aqui agora para prestar um culto a Deus. Amém? Amém. Tivemos um dia gostoso, conversamos, teve o PG à tarde, tem aquele momento que vocês conversam entre si e tal. Teve o PG, teve testemunho de manhã, o pastor Toninho lá, como sempre, rebentando, gente aí já pensando no que vai investir. Tudo certo. Mas agora, vamos abrir a Bíblia, que o Senhor fale conosco, tá? A gente vai usar bastante a Bíblia. Então prepara a sua Bíblia aí, para nós conversarmos sobre este assunto tão especial. Vamos lá. Vamos começar com o livro de Mateus, Palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, famoso Sermão da Montanha, sermão mais importante, ou um dos mais importantes que Jesus pregou, Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 13. Quero começar com este texto tão conhecido, mas você vai entender por que nós vamos começar com este texto. Mateus 5, versículo 13 a versículo 15. Mateus 5, 13 a 15. Última noite, manhã de manhã encerramos. Que o Senhor nos transmita o seu poder. Mateus 5, 13 a 15. No sermão de ontem, nós falamos sobre Elias, e é um personagem que é uma referência para nós, afinal de contas, era frágil como nós, e mesmo sendo frágil como nós, está no céu. Isso demonstra que nós, nas nossas fragilidades, herdaremos a vida eterna, porque a nossa vida eterna não depende de nós, e louvado seja Deus por isso. Nossa vida eterna depende de Cristo, e quando nós temos Cristo, nós temos tudo que nós precisamos. E a gente precisa lembrar disso. Pregamos sobre isso sempre, e precisamos lembrar disso. Nessa noite, amigos, eu quero conversar com vocês sobre um assunto, preparei esse assunto, porque lá no primeiro dia eu falei que 2 princípios ministeriais que eu acredito muito, um deles é de que o reavivamento que nós esperamos na igreja precisa começar com quem? Com os pastores. E eu acredito muito nisso. Então, quando eu escolhi os temas, Deus motivou meu coração para nós falarmos um pouquinho sobre reavivamento espiritual. Nós pregamos sobre esse assunto, oramos, falamos sobre isso, fazemos vigília sobre esse tema, mas precisamos entender mais o que a Bíblia tem para dizer sobre isso. Eu acredito que é possível ter um reavivamento espiritual na igreja. Você acredita nisso? Não? E eu acredito por 2 evidências. Primeira evidência, porque no passado já tiveram vários reavivamentos espirituais. Sim ou não? E a segunda evidência, porque existe profecia para nós de que Deus enviará o Santo Espírito sobre todos nós. E quando o Espírito Santo for derramado na chuva serôdia, haverá um grande reavivamento como nunca houve. E nós estaremos envolvidos neste reavivamento. Agora, a minha preocupação é como que está a nossa espiritualidade para participar deste reavivamento. Então, me permita perguntar para você, não em condições de acusar, mas de reflexão, porque também é para mim. Como tem sido, responda para você, mas você está satisfeito com a sua vida de oração? Pensa um pouquinho. Você, pastor, lá do distrito, lá de Valadares, lá de Patinga, de Medina, de tantos outros lugares, você está satisfeito com a sua vida de oração? Se a sua vida de oração fosse o seu alimento, você estaria como? Desnutrido? Obeso? Como você estaria? Você está satisfeito com a sua espiritualidade? Parece tão estranho pegar isso para pastor, desculpa. Mas nós somos seres humanos. Né? E nós temos lutas espirituais tremendas. E a nossa maior batalha diária é viver aquilo que nós pregamos. Que é gastar tempo buscando a Deus, que é passar as nossas manhãs em sintonia com o Senhor, ouvindo a voz dEle, de tendo encontros especiais, de antes de tomar qualquer decisão, antes de ir para uma comissão, passar horas com Deus, e falar, Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei como agir, Senhor, eu tenho esse caminho a tomar, o que eu faço? De perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja, e de esperar Deus responder, e de preparar baseado nas orientações bíblicas. Tudo isso é um processo. E aí ontem na mensagem de Elias eu fiquei lembrando o seguinte:
Elias, na sua oração ali, depressiva, ele diz assim: Senhor, sou o único em Israel. Lembra que ele falou isso? Sou o único aqui. Só que ele tinha esquecido de que existiam ainda quantos mais? 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Às vezes nós somos tentados a pensar que nós somos únicos, ou que as nossas dores são solitárias. Amigos, todos nós aqui compartilhamos das mesmas lutas. Das mesmas lutas. Temos as mesmas dificuldades. Enfrentamos as mesmas batalhas. E você pode ligar para um seu amigo lá do Nordeste, que batiza 300, 400 por ano, ou para um colega do seu discípulo do lado, e vocês vão ver que vocês têm os mesmos problemas. Interessante, para a gente poder parar para pensar sobre isso aqui. Mateus 5, verso 13, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5. Vocês são o quê? Sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E vocês também são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Cristo nos disse que nós fomos chamados por Ele para sermos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Então olha para mim, vamos conversar um pouquinho. Eu não sei se você gosta de estudar sobre reavivamentos do passado, avivamentos espirituais que já aconteceram na história. Eu gosto de ler alguns livros sobre esse assunto. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tudo num filtro, mas eu gosto de ler. Um dos livros que eu mais gostei de ler fala sobre o reavivamento do país de Gales, que aconteceu em 1904. Não sei se vocês já ouviram sobre esse reavivamento. Em 1904, o país de Gales estava passando pelo momento mais tenebroso da sua história, afundado em promiscuidade. As igrejas estavam vazias, o povo estava totalmente lotado de bebida, estádios lotados, violência aumentando. O país estava destruído moralmente. Aí um jovem, um adolescente de 13 anos de idade, olha que interessante, eu gosto disso. Um adolescente de 13 anos de idade foi visitar o seu pastor. E quando ele chegou para visitar o pastor que estava na sua sala pastoral na igreja, quando ele abriu a porta, o pastor estava orando. E o pastor orava com tanta intensidade, o pastor dizia assim: Senhor, dobra a minha vida. Me faça deixar um legado para esse país. Senhor, me usa como teu instrumento. E ele clamava com tanta intensidade que emocionou aquele adolescente de 13 anos de idade. E ele voltou para casa e disse assim: assim como meu pastor está orando, eu também vou orar. E ele começou a orar. E depois que ele passou o dia orando a Deus, clamando a Deus por um reavivamento, ele sentiu o desejo do coração de não ficar só na oração, porque a oração é orar e agir, oração. Então ele resolveu agir, então ele ligou, entrou em contato com os seus, entrou em contato com os seus amigos e convidou os seus amigos para um encontro na casa deles. E voluntariamente vieram vários amigos para um encontro, para orar, confessar os pecados e ler a Bíblia, só isso. E eles passaram ali alguns dias clamando. Isso foi no domingo, oraram na segunda, na terça. Na quarta-feira, a igreja toda veio. E eles continuaram orando, confessando pecados e lendo a Bíblia. Na quinta-feira, veio uma multidão de gente, voluntariamente. E assim foi crescendo o movimento dele, daquele adolescente, que só tinha um objetivo. Eles não pregavam, eles só liam a Bíblia, oravam e confessavam pecados. Cresceu tanto que a cidade inteira se envolveu nesse reavivamento, que os comércios fechavam para eles poderem orar juntos. Interessante que o povo algumas pessoas iam para o bar beber, e quando iam pegar o copo para colocar na boca, eles não conseguiam levar a bebida à boca, os bares tiveram que fechar. Resultado, foi tão forte a transformação na vida das pessoas daquele país, começou numa cidadezinha pequena e foi crescendo tanto, que em pouco tempo a violência da cidade diminuiu,
as bebidas e a promiscuidade diminuíram, os estádios ficaram vazios e as igrejas começaram a lotar. A bênção foi tão grande que os policiais não tinham trabalho mais. Que nos quartéis eles se reuniam para ensaiar quarteto para cantar na igreja. De tão forte que foi o reavivamento, que começou com um adolescente de 13 anos de idade. Poxa, se um adolescente de 13 anos de idade pode começar com um movimento de oração, uma transformação para um país inteiro, o que não pode acontecer com um pastor que coloca a sua igreja para buscar o Senhor, para clamar pelo poder do Espírito Santo? Amigos, o que é um reavivamento espiritual? Não é criado por nós. É a ação de Deus na vida de um servo dele, de uma igreja, que está disposta a ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos, baseado nos exemplos bíblicos, permitir que Deus realize uma obra maior na nossa vida. Queridos, eu sei que você está cansado de lutar sozinho às vezes, dando murro em ponto de faca, secando gelo, para conseguir fazer com que a sua igreja possa se envolver mais. A gente gasta muito tempo, eu estou dizendo isso que já tem um tempinho aí trabalhando, muito tempo motivando a igreja, fala a verdade, para eles fazerem o básico. Quantas reuniões você tem que fazer para um ancião fazer um evangelismo, fazer uma Semana Santa? Quantas reuniões você tem que fazer para conseguir juntar 10 duplas missionárias na tua igreja? Amigos, será que a gente está no foco certo? Será que a nossa busca primária não seria para criarmos movimentos de reavivamento espiritual na nossa vida? E esse reavivamento espiritual na nossa vida possa motivar a igreja para que a partir daí Deus possa fazer um levantamento missionário para salvar mais pessoas? Amigos, eu me preocupo muito quando a espiritualidade vira um programa e não um estilo de vida. Hoje nós baseamos a espiritualidade da nossa igreja em programa. 10 dias de oração. A igreja está... Será que é só 10 dias? Não estou dizendo que o programa é errado, não, porque eu faço na minha igreja e adoro. Mas estou dizendo que a gente precisa levar a nossa igreja para ser mais do que 10 dias de oração, amigo. Se a gente ficar só nos 10 dias de oração e achando que a igreja está alimentada para o ano inteiro, a gente vai sofrer muito. Não é verdade? A gente precisa pensar em algo mais, e eu acredito que isso pode acontecer a partir de nós. Então, por que você leu lá, pastor, que nós somos o sal da terra? Porque qual é a principal função do sal na época de Jesus? Qual era? Era conservar. Não temperar somente. Era conservar. Então, se Valadares está estragando, é que às vezes nós não estamos realizando o nosso papel de conservar. Se Patinga está estragando, nós não estamos realizando o nosso papel de conservar. Está claro isso aqui? Então vamos para alguns exemplos bíblicos. Eu quero gastar meus últimos minutos estudando alguns exemplos bíblicos de reavivamento. Eu queria tirar alguns princípios para nós, que são muito claros, realizados, baseados nesses reavivamentos. Tá? Separei alguns para a gente poder rapidamente ler. Então vamos para a Bíblia. Espero que você pegue a sua Bíblia aí, para podermos viajar juntos. O primeiro, vamos começar com Gênesis. Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. A gente encontra um reavivamento bem interessante que aconteceu. Gênesis 35. Eu vou ler com você o verso 2 em diante. Gênesis 35. Verso 2 em diante. Acharam? Na minha versão diz assim: Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu, os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Olha para mim, deixa eu tentar explicar isso aqui que você conhece bem, mas vale a pena a gente relembrar. O capítulo 35 precisa ser entendido baseado no capítulo 34. O que está acontecendo no capítulo 34? Os filhos de Jacó
estão vivendo um momento muito tenebroso. Eles estão violentos. Se você olhar no capítulo 34, existe aquela cena em que uma das filhas de Jacó é abusada por habitantes da cidade, e os filhos de Jacó preparam uma emboscada, mandam que todos possam se circuncidar, e quando eles estão fracos da circuncisão, eles vão lá, fio de espada, e matam todos. Lembra dessa cena? E aí, quando isso acontece, Jacó fica com medo, porque ele sabia de que as nações, as cidades vizinhas iriam criar ia ter troco, e que a situação ia ficar difícil. E aí Jacó percebe que ele precisa realizar um reavamento na sua família. Deixa eu falar aqui 2 princípios interessantes para vocês. Primeiro, todo reavamento bíblico tem que ter abandono de pecado e vitória. E todo reavamento bíblico começava na família. Começava em casa. Jacó resolve chamar os seus filhos e faz um apelo para os filhos. E qual que é o apelo que Jacó faz para os filhos dele? Jacó fala assim: olha, nós precisamos voltar. Para onde? Para Betel. Lembra de Betel? O que aconteceu em Betel? O que aconteceu em Betel? Jacó teve um encontro com quem? Com Deus. Ele teve um momento espiritual ali. E aí Deus fala com Jacó, fala: Jacó, chama a sua família e manda para que eles voltem para Betel. Qual é esse apelo que Deus está fazendo para que Jacó está fazendo com a família dele? Olha, vocês precisam voltar a ser o que vocês deixaram de ser. Vocês precisam voltar a ser o que vocês deixaram de ser. O que isso lembra a você? Isso lembra um texto de Apocalipse. A gente vai voltar em Gênesis 35 para a gente terminar a história, mas eu queria muito que vocês fossem comigo para Apocalipse capítulo 2, para a gente poder entender um pouquinho aqui esse apelo espiritual de Deus. Preste bem atenção. Apocalipse 2 apresenta o relato das igrejas do Apocalipse. E a primeira igreja, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, o verso 1 fala sobre o relato de Deus para a igreja de Éfeso. Agora vale a pena a gente poder trazer um detalhe. O verso 1 diz assim: a carta destinada às igrejas é enviada para quem? Verso 1. Para quem que recebe a carta? Ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? O anjo da igreja aqui é o mensageiro, é aquele que é responsável pela igreja. A carta é para a igreja. Mas quem recebe a carta? O pastor da igreja, o líder da igreja, aquele que está à frente da igreja. Interessante aqui. A mensagem de Apocalipse, se você olhar todas as cartas, a carta é direcionada para quem está à frente da igreja. A responsabilidade é grande. Mas olha o que diz o verso 4, diz assim: tenho porém contra ti, depois de Deus colocar para a igreja de Éfeso várias boas características, ele diz: tenho porém contra ti que vocês abandonaram o quê? O primeiro amor. Vocês deixaram de ser o que vocês eram. E aí ele faz um apelo no verso seguinte. E ele diz assim: ó, lembre-se, pois de onde vocês caíram, arrependam-se e volte à prática das primeiras obras. Olha qual que é a palavra que Deus usa aqui nesse texto. Ele diz assim: ó, vocês precisam lembrar aonde vocês caíram e vocês precisam se arrepender. Amigos, deixar o primeiro amor, de acordo com a Bíblia, precisa de arrependimento. E o que precisa de arrependimento é pecado. Então, abandonar o primeiro amor para Deus é pecado. O que aconteceu na família de Jacó é que eles esqueceram quem eles eram e o que Deus fez na vida deles. E por isso eles pecaram. Querido pastor, no dia que você esquecer da sua história, no dia que você esquecer quem você era e o que Deus fez com você, você estará pecando perante o Senhor. Porque você vai estar caminhando com passos largos para a sua própria perdição. Deus precisa fazer um chamado para que homens de Deus voltem para o primeiro amor de novo. Aquele mesmo sentimento, sabe?
Sabe quando você entrou no primeiro ano de teologia, que você achava que você seria o presidente da conferência geral, que você ia mudar o mundo, de que você sairia dali? Sabe quando você foi com aquele ânsia para o evangelismo? Poxa, eu fiz meu evangelismo no Piauí. Eu lembro que vários pastores, foi na época do Jeremias veio para Minas, Ele veio para Minas, realizar e tal, não sei o que. No ano seguinte, alguns foram para Minas de novo, e eu fiquei, a minha terra, vou vir para cá. Quando saiu a lista, meu nome Rafael, lá no finalzinho, que eu fui para a lista lá do Abdala, olhei, Rafael, Piauí, lá no sertão lá do Piauí. Fiquei num bairro sem saneamento básico, luta, igrejinha pequena, desafio, a igreja não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Tinha dia que eu chegava na igreja, a gente dormia dentro do tanque de batismo, orando a Deus por aquele momento. Mas amigo, eu estava tão confiante, eu tinha tanta esperança, eu tinha tanta vontade, que não tinha como dar errado, porque Deus estava ali dirigindo. Eu tinha muito amor por aquilo que eu estava fazendo. Eu amava cada uma daquelas pessoas que vinham para o programa, que vinham para o evangelismo. Eu lembro com carinho de cada momento da história, daquela cena, porque fazia diferença para mim. Amigos, Deus precisa de novo trazer no nosso coração esse desejo, essa ânsia de fazer mais para a causa de Deus, não para agradar ou para realizar um relatório, mas porque você está servindo o Deus Todo-Poderoso e que esse é um privilégio. Interessante quando Jacó chama a sua família e fala assim, vamos voltar para Betel, fala assim, vamos lembrar de tudo aquilo que Deus fez. E tem mais, vocês precisam abandonar tudo aquilo que pode afastar vocês de Deus. E os filhos começam a entregar para o pai os ídolos, as joias. E o pai vai enterrar. É uma cena forte. Do pai enterrando debaixo daquela árvore tudo aquilo que tem afastado aquela família. E é interessante que depois que tem esse momento de entrega, e eles começam a voltar, diz que Deus coloca um terror no coração dos inimigos. E eles decidem não mais atacar aquela família. Porque depois que tem abandono de pecado, que tem confissão de pecado e arrependimento, Deus traz a vitória através de Cristo Jesus. Toda vitória bíblica começa antes com busca pelo poder de Deus. Porque não é pelos nossos méritos. Está claro? Vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo que nós podemos entender está lá no livro de Josué. Josué capítulo 7. Por que quando Jacó faz esse chamado para que os seus filhos voltem com ele para Betel, ele pede para que os filhos possam entregar os seus ídolos? Por quê? Porque antes de você pedir para que Deus possa te encher, você primeiro precisa se esvaziar. Amigo, Deus nunca vai encher um coração que já está cheio. Deus nunca vai encher um coração que já está cheio de vaidade, de orgulho, de pecado, de promiscuidade. Tem que encerrar tudo aquilo que não deveria estar onde está e enterrar na presença de Deus. Você nunca vai conseguir ser cheio se você não estiver vazio. Então hoje eu entendo que esse reavivamento que Deus quer fazer nos pastores, em primeiro lugar, precisa ser permitido que o nosso coração se esvazie. E quando o nosso coração se esvaziar, Deus poderá nos preencher. Josué capítulo 7 apresenta mais uma história bem interessante. Eu gosto dessa história também. Josué capítulo 7. Eu parei aqui alguns rápidos exemplos para nós. Josué capítulo 7 diz assim, verso 2. Josué 7, verso 2, diz assim, Josué, preste bem atenção na história, a história se explica por si. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel. Eles falou dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué. E lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo. Basta que vão 1, 2 ou 3 mil para atacar a cidade de Ai. Não vamos cansar o povo todo ali, porque são poucos os inimigos. Confiante de si, então não vamos. Não precisa mandar muita gente não, ali é povo fraquinho. Assim apenas uns 3 mil do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens ali mataram os 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se transformou em água. Então Josué
rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel puseram pó sobre a cabeça. Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que nos fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Verso 10. Então o Senhor disse a Josué: Levanta-se, homem. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebrou a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se vocês não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levanta-se, santifica o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Forte isso aqui. Na sequência a gente vai encontrar o famoso pecado de Acã. Lembra dessa cena? E o que precisou acontecer para que Deus pudesse dar a vitória? Por que eu trouxe essa cena? Porque no capítulo 6 o povo tinha tido uma grande vitória. Eles tinham lutado contra a cidade de Jericó e tinham vencido. Só que depois de uma grande vitória, o capítulo 7, eles estavam confiantes demais. Quem já viu aquela cena, né, que o povo vai jogar bola de salto alto? Já viu isso aqui, não? O cara chega achando que vai arrebentar. Foi esse aqui. Tem gente que sabe, hoje é o dia. E a derrota. Sabe por quê, amigos? Olha aqui. Interessante. A vitória de ontem não vale para hoje. Só que eu não estou falando de futebol. Estou falando de espiritualidade. A minha busca precisa ser diária. A vitória de ontem não vale para hoje. Ontem você venceu. Ontem deu tudo certo. Mas hoje você tem que buscar de novo. Concorda? Só que tem mais. Porque o grande problema é porque nós somos orgulhosos demais. Nós olhamos para a nossa instituição e temos alegria. Deus seja louvado pela nossa instituição. Nós somos orgulhosos e, infelizmente, nós temos dado brecha para sermos derrotados pelo inimigo. Interessante que quando Josué lamentava, Deus olha para ele e fala assim: levanta, homem. Você está lamentando por quê? Você não pode ficar aí lamentando, você tem que agir, você tem que realizar algo mais. Só que agora vem o grande detalhe para mim, porque Deus olha para Josué e diz assim: Josué, entenda, se vocês não mudarem, eu não estarei com vocês. Se vocês não resolverem esse pecado, eu não estarei com vocês. Queridos amigos, o problema não era a presença do inimigo. O problema era a ausência de Deus. O problema não era a presença do inimigo. O problema era a ausência de Deus. E é por isso que Deus pede santificação para o povo. E que eles teriam que descobrir qual era aquele pecado escondido. E todo avivamento bíblico precisa ter confissão de pecados, arrependimento, abandono de pecado, para depois Deus dar a vitória. Eu gosto de 2 Crônicas. 2 Crônicas 32. Segunda Crônicas 32. Eu vou ler os textos com vocês porque é a parte inspirada da nossa mensagem. A gente precisa ler o texto bíblico. Diz assim no verso 1: depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram.
Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi, fez armas, escudos de abundância, pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está aquele que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Uau! Nome de Deus. Eu gosto dessa história. Para a gente entender ela, a gente precisa só relembrar a cultura daquele tempo. Senaqueribe era conhecido como a praga do deserto, porque ele tinha uma estratégia de guerra muito forte. Qual era a estratégia de guerra de Senaqueribe? Ele juntava o seu exército e acampava ao redor da cidade, levava muita comida, e ficavam ali acampados, bebendo a água da cidade, ao redor da cidade, e acampado ao redor. E ele esperava com paciência, ou o povo se render, ou o povo morrer de fome lá dentro. Porque eles não deixavam ninguém sair. O povo ficava retraído dentro da cidade. Está claro a estratégia dele? Só que ele vencia assim, com frequência. Então, quando foi avisado de que Senaqueribe estava vindo para derrotar a cidade, o povo entrou em desespero, porque era muito difícil vencer o exército de Senaqueribe, era muito difícil. E Ezequias, que é um homem de Deus, resolve então clamar ao Senhor, chama o povo, anima o povo, ele era um motivado. E aí ele tem uma estratégia que é extraordinária. Qual que é a estratégia dele? Ele falou assim, olha, vamos lá e vamos fazer o quê? Tapar todas as águas que tem ao redor da cidade. Por que eu acho interessante essa estratégia dele? Porque o inimigo vir, amigos, é inevitável. As lutas espirituais acontecer é inevitável. Mas por que ele vai beber da nossa água? Por que a gente vai deixar a fonte para ele? Ele vir, a gente sabe que virá. Mas que quando ele vier, ele morre de sede. Porque o inimigo com sede vai embora. Então, já aplicando espiritualmente essa história tão conhecida, e a gente poderia gastar mais tempo aqui, mas eu preciso entender o seguinte, gente, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês, queridos. Que o inimigo virá para tentar derrubar a nossa família, ele virá, mas que não vai encontrar água ali para beber. Que ele pode até vir tentar destruir o nosso ministério, é inevitável, mas nós não deixaremos água para que ele possa se saciar. Sabe por quê? Porque quando eu acordo de manhã e eu chamo a minha família para fazer o meu culto familiar com elas, para poder buscar o Senhor, para começar o meu dia com Deus, eu estou dizendo, o inimigo virá, mas vai morrer de sede. O inimigo virá, mas não encontrará na minha casa nada que vai dar alimento para ele. O grande problema é que infelizmente, o inimigo está tendo muito acesso a fontes que nós estamos entregando de graça para ele nos atacar. E aí eu preciso entrar em um ponto muito importante para todos nós. Cuidado com essas fontes de águas que nós estamos tomando. Quem que é o ministerial da Mineira Leste? Pastor Marco. Eu estou há 10 ou 11 anos. Acho que eu nunca vi tantos pastores saindo como agora. Tem alguma coisa errada. O ministério é sagrado demais para a gente desistir assim, amigo. O ministério é sagrado demais. Eu confesso que eu não consigo entender. A pessoa que passou os 4 anos sofrendo na faculdade, lutando para estudar, para pagar os seus estudos, e se rendendo a uma tentação, às vezes, a uma curiosidade,
há uma fonte do inimigo que ele não seca. Amigos, cuidado. Em nome de Jesus, os ataques ficarão cada vez mais fortes. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor está à frente e nos dará vitória. Amém. Nessa história diz que Ezequias orou para Deus mandar o anjo. Deus mandou um só. E um só foi suficiente para vencer todo o exército de Senaqueribe. Amigo, você precisa de um anjo só. E esse um anjo só poderá dar a vitória que você precisa. Mas o que você tem que fazer? Tapar as fontes. Tampe as fontes. O que é essa fonte? Pode ser o que você assiste. Estamos perdendo tempo demais às vezes. Não estou dizendo, amigos, que você não pode ter os seus momentos de divertimento, claro que pode. Mas a gente já está achando normal algo que não é normal. Eu já conversei com pastores que passam o seu domingo inteiro assistindo Lúcifer no Netflix. Aí vai pregar à noite na igreja. Com que poder? Não tem explicação. Amigo, nós estamos viciados demais, distraídos com as coisas dessa terra. E enquanto a gente está brincando de ser pastor, o diabo não está brincando de ser diabo. E tem ovelhas que estão sendo destruídas porque o pastor não está cuidando dela. Amigos, precisamos tapar as fontes. Cuidado. Cuidado. Busque ajuda se for necessário, mas cuidado. Cuidado com os vícios secretos. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Eu acho que todos os dias nós deveríamos orar a Deus e dizer assim: Senhor, quais são as fontes de águas que o inimigo está tendo acesso em nossas vidas? Por favor, Senhor, me ajude a tapar todas elas. E eu quero orar por isso hoje, junto com você. Me permita ir para a minha última história, eu termino aqui. Apocalipse 14, só o último texto. Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 6. Aqui nós encontramos as 3 mensagens angélicas. Tem a mensagem, o recado de Deus, que precisa ser levantado nesses últimos dias. Não dá para mim poder falar das 3 mensagens, mas me permita apenas a primeira. Vi outro anjo. De que jeito? Voando pelo meio do céu. E ele tinha um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. A cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e darem glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e a fonte das. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. A gente sabe que aqui esse anjo também é um sinal dos mensageiros de Deus. E como é que esse mensageiro de Deus está fazendo? Ele está voando, ele tem pressa, porque ele sabe que a sua mensagem é importante. A sua mensagem pode salvar mais um. E uma pessoa que foi resgatada das mãos do inimigo e trazida para as mãos de Deus, amigo, é mais uma estrela nessa coroa. Amigo, você é mais um. Então esse anjo que voa trazendo essa mensagem, ele tem pressa. Ele quer falar rápido, ele tem uma mensagem, ele tem um evangelho. E é o mesmo evangelho bíblico, o evangelho de temer a Deus. E ele tem uma grande voz, a gente sabe que essa grande voz é a voz de Deus. Porém, além disso, nós precisamos de mais uma coisa. O que nós mais precisamos para realizar essa obra, amigo, não é da mensagem, porque nós já a temos. Não é de
velocidade porque Deus tem pressa e Ele nos ajudará. O que nós precisamos é de poder para terminar essa obra. Quando Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 3, verso 5, ele diz que nos últimos dias seríamos homens gananciosos, invejosos, mentirosos. E ele termina essa lista de 2 Timóteo 3 dizendo assim: e muitos deles teriam aparência de piedade. Lembra esse texto? Teriam aparência de piedade, mas estariam negando o poder. Bom, o conselho de Paulo nesse texto é: afaste-se desses. Amigos, nós temos uma mensagem, nós temos um mensageiro, nós temos os instrumentos. Todo dia tem um material novo, todo dia tem um projeto novo, todo dia tem algo diferente. Nós temos o que nós precisamos, mas falta o poder. E sem o poder a obra não vai terminar. Estava ouvindo esse dia para trás uma palestra que o pastor Arilton deu para os pastores, e ele estava contando a história que ele recebeu um e-mail esses dias de uma senhora dizendo que estava de madrugada mudando os canais da TV, desesperada, e aí daqui a pouco ela parou no sermão do Arilton na Novo Tempo. O Arilton estava pregando, e aí ela diz assim: pastor, e na hora que eu parei para assistir esse sermão, 2 milagres aconteceram. O primeiro milagre: eu era de uma igreja que acreditava que se você não batizasse a criança quando ela nascesse, ela ia para o inferno se ela morresse. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu decidi que não iria batizá-lo. E as pessoas dessa igreja começaram a me falar que se ela não fosse batizada, ela iria morrer. E aconteceu que ele ficou doente e morreu. E eu estou há 30 anos com um peso nas minhas costas de que eu fui a causadora do meu filho estar no inferno. E quando o Senhor pregou naquela madrugada e falou que o batismo bíblico, e provou biblicamente de que não é necessário batizar crianças, tirou um peso de 30 anos das minhas costas. Pastor, o primeiro milagre é que naquela madrugada eu tive um encontro tão forte com Deus que um peso que eu vivia minhas costas toda foi retirado. Mas aconteceu um segundo milagre, pastor. Qual foi o segundo milagre? O segundo milagre, pastor, é que na minha cidade não tem TV no tempo. Eu não tenho TV parabólica. Eu não sei como aconteceu. Eu sei que naquela madrugada apareceu o Senhor trazendo essa mensagem para mim de madrugada. Tinha um mensageiro? Tinha mensagem? Tinha pressa? Mas foi o poder de Deus que fez aquele canal chegar naquela mulher. Você tem a mensagem. Você é o mensageiro. Você tem pressa. A Mineraleste tem pressa. O povo da sua cidade tem pressa. E Deus tem pressa de derramar poder sobre você. Amém. Alguns dias atrás, alguém perguntou a um pregador e disse: e aí, pregador, cadê o Deus de Elias? E o pregador disse: Deus de Elias está no mesmo lugar. O que é necessário são os Elias de Deus. E hoje eu digo em nome de Jesus que aqui neste auditório estão os Elias de Deus. Amém. Homens frágeis como ele, mas dispostos a receber o poder para terminar essa obra. Amigos queridos, o meu apelo em nome de Jesus é: Jesus precisa voltar. E Ele está pertinho. Como diz Ellen White, como dizia Enoque de Oliveira, já dá para ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém. O poder está disponível, amigo. Vamos levar a nossa igreja para buscar esse poder. Vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo. Vamos levar a igreja para orar de novo, para clamar com o coração, para ouvir a palavra, para se emocionar quando Deus fala, para cantar com alegria, para viver a experiência ao lado de Deus, para não simplesmente ouvir histórias de transformação, mas viver as suas próprias experiências espirituais. A gente sabe que as pessoas precisam disso, e esse poder está disponível, e em nome de Jesus nós buscaremos e encontraremos pela graça do Senhor. Vamos ouvir uma música agora. É uma música que eu gosto muito. Essa música foi escrita por um pastor.
E essa música fala da nossa necessidade de ser puros e buscarmos o poder de Deus. Eu queria que você escutasse essa música. Enquanto você escuta essa música, eu gostaria que você orasse ao Senhor. E que você clamasse por esse poder, clamasse por esse derramamento, clamasse para que Deus possa dobrar a nossa vida e fazer cada vez mais fortes na presença de Deus. E enquanto você escuta, que a graça do Senhor recaia sobre você. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que a nossa igreja precisa, queridos, precisa começar em mim, em você. Quero te convidar a terminar esse concílio com
um propósito diário de buscar o poder do Espírito Santo. De gastar talvez menos tempo preocupado com os projetos das obras do Senhor e mais tempo com o Senhor da obra. E Ele te capacitará, Ele realizará em tua vida, Ele te batizará e Ele usará você. Amém. Senhor Deus, obrigado por sempre estar disponível. Senhor, somos frágeis demais, mas mesmo assim o Senhor nos chamou. É uma luta diária. A vitória de ontem não vale para hoje, mas hoje o Senhor está disponível de novo. Que os teus servos aqui, Pai, todos os dias possam buscar o Senhor, todos os dias possam buscar o poder do Espírito Santo de Deus, e que assim, ao sair para as suas atividades diárias, eles possam ser guiados pelas tuas poderosas mãos, para as pessoas que precisam, para que o Evangelho possa chegar àquele coração que clama por respostas, mas que para isso, ó Deus, o Senhor reavive a nossa família, que o Senhor habite em nossa casa, que o Senhor transforme a nossa igreja, para que mais e mais pessoas venham para o teu rebanho, e que o teu Evangelho alcance todas as tribos, línguas e nações, e o Senhor volte logo para nos buscar. Venha, ó Deus, consagrar a Associação Mineira Leste, cada um dos pastores, servidores, membros, anciãos das igrejas, líderes, diáconos, diaconisas. Ó Deus querido, em nome de Jesus, consagre todos eles no teu altar, e que possamos, como brasa viva, receber esta unção, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, à nossa frente, acima de nós, para nos dirigir neste caminho, em nome de Jesus. Amém.